Então vamos lá. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Como a gente preencher essa tabela? Só para repetir aqui, olha, são 60% são características da população, ok? Ou propriedades. Então vamos lá. Se são 400 eleitores para você coletar essa amostra aí, então você tem 60%, só repetindo, né? 60% do sexo masculino, e 40% feminino. Então vamos lá. Então 60% de 400 corresponde a 24 homens, certo? 24 homens, ou 240 homens do total de 400 eleitores. Ok? Então esse valor que veio para cá, ó, que nós colocamos no lado. Se eu tenho aqui 10% em cima desses 240, né, dá 24. Então o percentual de mulheres ok? Então o percentual de mulheres é o complementar aqui, ó, ok? 10% aqui já é para as mulheres, então 90% é o complementar, 90% de 10% de 160, 16, ok? 50% dos 160 aqui é 80. Se 30% de 240 vai ser o que? 72. Então eu tenho que pegar 70% de 160. Então 70% de 160 que aqui não está batendo 160. Então tem algum valor aqui. Ensino médio 30%, então tem aqui 70 igual a 0,7 vezes 160. $49, né? Não, 30% de igual a 30% de 160. 48. Então é isso aqui. Aqui é 48, tá? 48 mulheres. Então tá aqui as somas, ok? Então vamos lá. Se eu tenho o ensino médio de homens, eu tenho 60% de homens, no caso, eu vou pegar do ensino médio aqui 30%, então 30% de 240 é 24. E 30% de 160 das mulheres, né? Então vai para 48. E aqui embaixo, na verdade, é 10%. 10% dos 200 do superior, né? Então vai para 24 homens, ok? 10% de 240. E 10% de mulheres com ensino superior de 160 é 16. E aí a gente tem esses valores. Então, ok. Então, como seria essa amostragem por cotas? Então, se você tem 4... e se você tivesse aqui, por exemplo, 4 pesquisadores, ok?
Então, se você tem 4 pesquisadores à disposição, como é que você poderia distribuir essas parcelas aqui? São cotas. Então, tem, olha, homens que sejam analfabetos. Eu tenho uma parte aí, vai ter que ficar com... Esse aqui seria uma primeira cota. Então, olha quantas cotas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 entrevistadores... Se você tem 4 entrevistadores. Então, para que você cumpra essa pesquisa, você tem que distribuir as cotas para cada um desses entrevistadores. Então, um entrevistador, eu teria aqui um entrevistador. Ele ficaria com essa missão de calcular essa pesquisa aqui, olha. Ele vai procurar pessoas, né? Ele vai procurar 24 homens que sejam analfabetos, ok? E 16 mulheres que sejam analfabetas. Então, um entrevistador ficaria responsável por essa missão para poder cumprir a pesquisa. Depois, um segundo entrevistador. Deixa eu botar uma cor mais fraca aqui. Então, um segundo entrevistador, ele ficaria responsável por essa função aqui, ó. Ele vai pegar 120 homens que tenham ensino fundamental. Então, ele vai procurar de uma certa forma, ele vai buscar esse perfil de pessoa na população. Ele vai procurar 120 homens que tenham ensino fundamental e também 80 mulheres que tenham um ensino fundamental. Então, isso ficaria a cargo de um segundo entrevistador. Vou botar uma cor diferente aqui, tá? Mais ou menos essa. Depois nós teríamos um terceiro entrevistador, né? Um terceiro entrevistador. Então, ele ficaria responsável por encontrar nessa população 72 homens que possuam ensino médio e 48 mulheres que possuem ensino médio. Então, essa seria a missão do terceiro entrevistador. E talvez ele também teria um quarto entrevistador. Um quarto entrevistador. E esse quarto entrevistador, ele ficaria responsável por pegar 24 homens que tenham ensino superior e 16 mulheres que tenham ensino superior. Então, essa é a amostra por cota. Então, eu teria aqui 1, 2, 3, 4. 4 cotas para que esses 4 entrevistadores conseguissem resolver essa entrevista com esse perfil, né, de eleitores em uma determinada cidade. Ok, pessoal, deu para entender? Sim, professor. Ok, então aqui seria a... Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma revisãozinha. Então, primeira coisa, a cidade tem lá 30 mil eleitores, ok? E por algum processo lá de amostragem, achou-se que deveriam ser entrevistados 400 eleitores. Só que a população dessa cidade tem essas características. 60% delas, ela tem pessoas que são do sexo masculino e 40% são do sexo feminino. Também verificou-se que nessa população existem aí 10% que são analfabetos, 50% que são com ensino fundamental, que possuem o ensino fundamental, outros 30% da população que possuem ensino médio e outros 10% que têm ensino superior. Ora, se eu tenho esses percentuais aqui de escolaridade, então 10%
de analfabetos são em cima dos 240 homens, ok? Porque eu sei que na população são 60% de homens. Então 60% de 400 são 240 eleitores do sexo masculino. Só que a população, além dessa informação quanto ao sexo, ela traz informação de escolaridade. 10% da população é analfabeta. Então pega os 10% em cima dos 240 homens e depois calcula os 10% em cima de 160 mulheres, ok? Lá na amostra. Então você tem os valores, olha, 24 homens que são analfabetos e 16 mulheres. Depois pega, olha, 50% da população tem ensino fundamental. Então pega 50% em cima dos 240 homens. E depois pega esses 50% em cima das 160 mulheres. E aí você fica com 120 homens com o ensino fundamental e 80 mulheres com o ensino fundamental, né? 50% de 160. E faz essa mesma análise para as demais características ou propriedades da população. Pega o percentual de homens com ensino médio e de mulheres, e o percentual de homens com ensino superior e mulheres. E aí distribui, e suponha que você tenha 4 entrevistadores. E aí você vai distribuir a missão para ele, olha. Você vai ficar responsável, entrevistador 1, de coletar nessa cidade 24 homens que sejam analfabetos e 16 mulheres que sejam analfabetas, para entrevistar quanto à intenção de voto. Depois você pega o segundo entrevistador e diz para ele: você vai ficar responsável por capturar 120 homens nessa cidade com ensino fundamental e 80 mulheres que tenham essa mesma formação. O terceiro entrevistador fica com 72 homens que tenham ensino médio e 48 mulheres do ensino médio, né? Ou seja, pessoas com essa escolaridade por sexo. E o quarto entrevistador ficaria com essa missão: entrevistar 24 homens com ensino superior e entrevistar 16 mulheres com ensino superior. E aí você pode reduzir, aí olha só que aí você começa a ter essas flexibilidades na sua pesquisa. Se você tiver então, por exemplo, já 8 entrevistadores à disposição para pesquisa, e aí você redistribui essas cotas. Você teria um quinto entrevistador, né? Um sexto entrevistador, um sétimo entrevistador e um oitavo. Um exemplo, se você tem agora 8 entrevistador, então isso aí já vai ser redistribuído, né? Então já cada um já ficaria só com uma parcela, ó. Ficaria um entrevistador responsável por buscar entrevistar 24 homens que sejam analfabetos, um outro entrevistador ficaria responsável por buscar entrevistar 16 mulheres que sejam analfabetas, e assim sucessivamente até fechar, que o oitavo entrevistador ficaria responsável por entrevistar 16 mulheres que tenham graduação, né, ou nível superior. E aí isso se chama, então, cada parte dessa é uma cota. Então, um entrevistor ficou com essa cota de 24 homens analfabetos para entrevistar. Um outro entrevistor ficou com essa cota de 16 mulheres para entrevistar que sejam analfabetas. O terceiro entrevistador ficaria só com essa quantidade de 120 homens com ensino fundamental. Um quarto entrevistador com essa cota de 80 mulheres que tenham ensino fundamental. Então essa é a ideia da amostragem por cotas, ok, pessoal? E por hoje a gente fecha aí o assunto sobre amostragem, pessoal. Alguém tem dúvida? É para tirar o print aqui, é? Isso, tira o print para mim, por favor, tá? Então tá, pessoal. Alguém tem dúvida?
Deu para entender mais ou menos o conteúdo que nós ministramos sobre a amostragem? Fechamos a amostragem. Sim, professor. Ok. Opa, obrigado, Jordi. Ok. Jordi colocou até um som aí pra não dormir, não, Jordi? Gente, a minha prima que tá no banheiro, desculpa. Tá bom. Pessoal, agora é o seguinte, vamos fazer atividade, né? A segunda atividade pra gente fechar a primeira NAP aí que eu vou deixar pra vocês, ok? Então é o seguinte, ó. Então vocês vão fazer essa amostragem por cota, tá bom? Só que vocês vão considerar agora 30 mil eleitores, ok? Com determinado nível de confiança e tal, achou? E aí suponha que a tua amostra agora foi 750 eleitores. Certo? 750 eleitores. Então, com base nesses 758 eleitores, usa esses valores. Suponha que a população tenha 60% de homens, 40% de mulheres. E sendo que essa população também tem informação de 10% que sejam analfabetos, 50% possuam ensino fundamental, de que 30% obtenham o ensino médio e de que 10% tenham nível superior nessa cidade. Considere agora aqui, ó, 700 eleitores, 750. E aí os valores aí vão ser o mesmo, só muda a quantidade de eleitores? Na verdade eu estou mudando aqui só o tamanho de eleitores, né? E da população continua mesmo, né? Mas você, aqui não interessa não. Esse processo de calcular a amostra ficou bem explicado, né? Naquela aula anterior que nós tivemos. Está até gravado, então vocês compreenderam bem. Nós tivemos uma aula que foi legal. Vocês estão fazendo sempre essa interação, né? A turma. Estão tirando dúvida pelo WhatsApp comigo. Estão entregando atividade. Então agora eu só vou pedir para que vocês considerem 750 eleitores e façam aí a distribuição das cotas, tá bom? Então esses valores bem aqui vão mudar, ó. Esses bem aqui vão mudar, tá bom? E aí eu já vou encaminhar essa planilha aqui pro Lailton para ele passar para a turma, tá bom? Deixa eu salvar aqui, como? Salvar lá na área de trabalho. Atividade 2. Com essa atividade 2 valendo mais 5 pontos, a gente fecha a primeira NAP, tá bom? Então, olha, vai mudar só esse ponto aqui, ó. Vão mudar essas porcentagens, esses valores, né? Bem aqui na tabela, tá bom? E aí considerem que vocês tenham aí 8 entrevistadores. Quantas parcelas vai ficar para cada entrevistador, ok? Fechar aqui a tabela, tá? Então deixa eu encaminhar logo isso aqui. Tá entendendo, pessoal? Então preencham essa tabela aqui, amostragem por cotas. Definam quanto o primeiro aqui. Então vou ficar aqui, olha, aqui vocês vão calcular, né, a primeira cota. Deixa eu fazer assim que é mais rápido. Cota a primeira cota, a ordem aí, né, vai até a cota 4. Não sei se ele faz assim. Não. Aí vem cota 5. Então façam aí o planejamento de uma amostragem por cota, onde você quer saber a intenção de votos para 750 eleitores, mas você precisa fazer um processo de amostragem colocando essas características: homens, né, sexo por escolaridade, ok? Sexo por escolaridade, já está aqui identificando. Ok? Preencha esses valores, ó. Esses valores aqui que eu quero, tá? Até colocar aqui. Não tá pegando a interrogação.
São esses valores que vocês vão me apresentar na próxima aula ou até 2 dias antes de fechar o SIGA, tá bom? Para eu dar a nota final de vocês. Então fica aí a segunda atividade. Preencham as cotas desse processo de amostragem por cota, ok? Então olha, detalhe aqui, ó. Por que é um processo de amostragem por cota? Porque você vai em busca desses elementos que tenham essa característica da população: homens analfabetos, mulheres analfabetas, homens com ensino fundamental, mulheres com ensino fundamental, homens com ensino médio, mulheres com ensino médio, homens com nível superior e mulheres com nível superior. Então você vai atrás dela. Olha a diferença da amostragem por cota, é que você não vai ficar parado, né? Ao contrário da amostragem intencional e da acidental, que você pode ficar parado lá esperando chegar esses elementos que são de interesse da tua pesquisa. Na amostragem por cota, você vai atrás de preencher essas cotas, tá bom? Então, cada característica é uma cota. Então, fica como atividade aí para a próxima, para a gente fechar a primeira NAP, tá bom? Quem for entregando logo já vai ter aí o resultado da primeira NAP lá. Eu já vou estar colocando lá no SIGA. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas, pessoal, quanto à atividade? 2. Eu acho que não. Se a gente tiver, te pergunta. Tá legal. Muito bem, Jorge. Tá ok, pessoal? Então por hoje é só, tá bom? Tá bom, pô. Boa noite. Boa noite. Fechamos a amostragem. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, toma aí no zap. Valeu, Marcelo. Vou fechar aqui, tá bom?